Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, capítulo de número 14, versículo de número 22, que diz assim: Jesus anda sobre o mar. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que vocês possam receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifique o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém, irmãos? Vamos lá, que diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Irmãos, intimidade é tudo. Lembre-se disso. Relacionamento com Deus Pai, o Criador. Tá certo? Ao cair da tarde, lá estava ele só. Jesus estava sozinho, falando com Deus. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Irmãos, Jesus já estava vivenciando o milagre da parte de Deus, né? Um homem, tudo bem que ele era metade espírito, metade homem, né? Humano, mas ele estava vivendo um milagre. Orou e Deus o enviou sobre o mar. Tá certo, irmãos? Ele foi encontrar os discípulos sobre o mar. Já estava a quilômetros de terra firme. E Jesus fez esse percurso todinho andando sobre as águas. Vejam bem, irmãos, como Deus é poderoso. Então, não só Jesus estava fazendo um milagre, mas também ele era um milagre, tá certo, irmãos? E continuando diz assim: De madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma! E todos de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Sabe, irmãos, o desespero bateu e Jesus: Ei, calma! Vamos se dizer assim, né, irmãos? Vejam bem, ao que Jesus disse: Coragem, sou eu! Tipo, vocês não estão me conhecendo, entende, irmãos? Aí, continuando, disse assim: Não tenham medo. Aí, então, Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Irmãos, Pedro, ele não desperdiçava uma oportunidade de viver milagre, não é mesmo? Tudo bem que muitas das vezes ele era envergonhado, corrigido na frente de todos os discípulos, mas também
Outras vezes ele vivia um milagre na frente também de todos os outros discípulos. Tá bom, irmãos? Enquanto todos estavam com medo, Pedro se posicionou e disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até você, até o Senhor, andando sobre as águas. Claro que Jesus não precisava de permitir Pedro andar sobre as águas, esse milagre, sabe, irmãos? Para dizer que era ele. Por muito menos, os discípulos conheceriam Jesus. Entende? Só pela voz dele, os discípulos já entenderam que era Cristo. Entende, irmãos? Mas mesmo assim, ele permitiu para aumentar a fé. Por quê? Quando o medo aparece, a fé desaparece. Quando a fé aumenta, cresce, o medo sai de cena, morre, sabe? Vai lá para baixo, que se torna insignificante. Então, irmãos, Jesus permitiu esse milagre de Pedro andar sobre as águas através da fé dele, alimentar a fé dos seus irmãos, tá certo? Os outros discípulos. Então Pedro andou sobre as águas. Vejam bem, que palavra gloriosa, irmãos. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! Irmãos, vejam bem. Ele viveu ou não viveu o milagre? Viveu, andou sobre as águas. Coisa que ninguém faz, irmãos. Só Jesus mesmo na nossa vida, para que a gente possa viver essa experiência. Tá certo? Continuando, ele afundou, mas ele disse: salve-me, Senhor. E se desesperou porque viu o vento contrário, o vento forte, a tempestade. Entende, irmãos? E quando ele olhou para as circunstâncias, sua fé desapareceu. O medo veio à tona. Então ele afundou. Porque a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E quando a gente se permite tirar o foco de Jesus, a nossa fé diminui. A nossa fé se apequenina. Sabe? Fica minúscula quando a gente tira o foco de Jesus. Não olhe para as circunstâncias, nem para a direita, nem para a esquerda. Sabe, irmãos? Por quê? Isso vai te enfraquecer espiritualmente. Então você vai estar cheio da carne. E cheio da carne a gente não vive milagre. Não vive sobrenatural. Então, irmãos, escolha viver cheio da presença do Senhor. Busque, insista, porque aquele que busca, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca encontra, não é mesmo? É assim que acontece, irmãos. Então, se alimente do alto, sabe? Busque as coisas do alto e não terrenas, porque senão você pode afundar. E Jesus, para restaurar o milagre de Pedro, que era andar sobre as águas, ele só fez estender as mãos e catou Pedro, que estava afundando sobre as águas. Veja,
Pedro afundou quando estava mais perto de Jesus. Então, quando a gente está mais perto de Jesus, você pode imaginar que está forte o suficiente para poder andar sozinho. Não, você ainda depende dele. Toma posse dessa palavra, irmãos. Você depende de Jesus o tempo inteiro. Não se distraia quando estiver distante e quando estiver perto do Senhor, porque você pode se perder na caminhada. Amém? Seja humilde. Cada passo, cada degrau que você for dando, aumente a sua humildade, a sua simplicidade. Sabe? Continue sendo fiel aos princípios, aos mandamentos, ao caráter cristão, para que Deus possa continuar te usando, sendo exemplo para os outros discípulos, as outras pessoas que estão à tua volta. Amém? Então, você é instrumento nas mãos do Senhor. Se permita viver tudo isso na presença dEle. E continuando, irmãos, que diz assim: E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Irmãos, Jesus foi com Pedro, voltou andando sobre as águas para o barco, entende? E disse: Olha, corrigiu, você não pode continuar, sabe, com as minhas palavras. Eu acredito que seja isso, irmãos. Você não pode continuar se comportando dessa maneira, entende, irmãos? Sendo vulnerável, volátil com sua fé. Você tem que se firmar em mim, sobre a rocha. Não pode ter variação essa sua fé, para que você viva por completo o milagre. Tá certo, irmãos? Não duvide. Porque duvidou o homem de pequena fé, homem de pouca fé. Entende, irmãos? Aí, isso me chama muita atenção. Porque ao eles subirem no barco, a tempestade cessou. Então aquilo foi permitido apenas para que a fé dos discípulos aumentasse. A gente vê que em nenhum momento aqui Jesus dá uma ordenança. Existe outra passagem que Jesus dá ordenança para o vento e para o mar. Mas dessa vez não. Ao voltarem para o barco, o vento forte cessou, o vento contrário cessou. E Deus ainda permite um vento soprar sobre nossas vidas para ver o nível de nossa fé, para provar a nossa fé. Será que esses meus discípulos, esses meus filhos estão fortalecidos mesmo em mim? Sabe, irmãos? Então, quando a tempestade se intensifica, sabe, aumenta, a gente tem que recorrer a Ele. A gente tem que pedir ajuda, socorro mesmo a Jesus. Porque se não for Ele em nossas vidas, nós estávamos perdidos. Se não fosse Jesus trazendo Pedro à tona, ele poderia ter morrido. Entende, irmãos? Mas ele confiou. Sua fé cresceu porque era Jesus quem estava ali.
Se é sobre a palavra do Senhor, eu vou caminhar. E em todo momento era a mão de Deus sustentando Jesus e também Pedro sobre as águas. A mão de Deus é fortemente para te guardar, para te livrar, te proteger. Irmãos, agradeça pelos milagres que Deus fez, faz e vai continuar fazendo em sua vida. Temos que exaltar, glorificar o nome do Senhor, porque tudo isso é Ele quem faz, mesmo que a gente não mereça, muitas das vezes, mas Ele ainda faz, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça, entende, irmãos? E Ele ama, sabe, ter relacionamento com cada um de nós, ter intimidade, para a gente poder acreditar nele a ponto de andar sobre as águas. Entende, irmãos? De profetizar sobre a vida de um irmão, sobre libertar, ajudar pessoas a ser libertas de vícios, da escravidão do pecado, entende? Só Jesus faz com que a gente tenha essa autoridade, essa unção para viver milagres. E tudo que a gente tem não é nosso, é Ele em nossas vidas. É Ele quem nos transforma, quem nos molda, quem nos capacita, quem nos faz uma nova criatura todos os dias. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Espero que você possa ter sido edificado, alimentado a tua fé. Creia, agradeça, não murmure. Não deixe o medo subir ao teu coração. Não repare a dificuldade, as barreiras, os empecilhos que surgem em nossas vidas. Exerça a sua fé, alimente a sua esperança no Senhor, porque você vai viver coisas inimagináveis. Amém, irmãos? Essa é a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar para entregar e edificar cada vez mais a nossa união, a nossa comunhão aqui através do YouTube. Oremos. Pai nosso, amigo fiel, obrigado, Senhor, por mais um dia maravilhoso em Tua presença, por alimentar a nossa fé, a nossa esperança em Ti, Senhor. Sabemos que em Tua presença viveremos aquilo que além do que sonhamos, do que almejamos, porque o Senhor não tem plano mal para a gente, é plano de bem, é plano para nos prosperar, para nos dar o fim que desejamos, porque a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, meu Pai. Obrigado por ser tão maravilhoso em nossas vidas, por cuidar da gente nos mínimos detalhes, todos os dias, sem faltar um dia sequer, provendo a semente para o alimento meu e dos meus irmãos aqui através da internet. Glorificado e engrandecido seja o Teu santo nome. É isso que nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos, sem exceção. Compartilha essa mensagem, essa palavra profética para 3, 5, 10 amigos que seja a luz do mundo, sal da terra, sabe? Alguém que é instrumento nas mãos do Senhor para que pessoas possam para que pessoas possam se aproximar do Senhor cada vez mais,
tá certo? E ser curado, ser liberto, ser